Graça e paz seja contigo da parte de Deus. Deus abençoe mais uma vez você e abençoe sua casa. Vou dar continuidade ao estudo e à meditação do Salmo 37, né? Agora no versículo 10 e 11, né? Onde o salmista diz assim: mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Do versículo 1 ao versículo 8, que foram ao versículo 9, né? No versículo 8, nós trouxemos aqui os imperativos que Davi dá no Salmo, né? Davi dá algumas ordens para que o povo de Deus, o justo, né? Observe e faça na sua vida, né? No versículo 3 ele diz assim, né? Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. São imperativos, são ordens, né? No versículo 4 ele diz: deleite-se no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração, ou ele colocará os desejos no seu coração. No versículo 5 e 6 ele diz para entregarmos o caminho ao Senhor, né? Confiar que Deus fará com que a nossa justiça sobressaia como a luz e que o nosso direito brilhe como o sol ao meio-dia. No versículo 7 o salmista nos diz para descansarmos no Senhor e esperarmos nele, não nos irritarmos por causa daqueles que têm sucesso em seus maus caminhos, né? No vídeo de ontem, a gente aprendeu sobre abandonarmos a ira, o furor, a impaciência, porque o fim dos maus é a destruição, que foi até o versículo 9, né? E hoje nós vamos falar sobre o fim do ímpio e o fim do justo. O salmista começa aqui com mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Então Davi que está nos lembrando que a presença do ímpio ela é temporária, né? E a sua aparente prosperidade é passageira. Mesmo que hoje ele pareça dominante, em breve ele desaparecerá. Mais um pouco de tempo, ou seja, logo mais, em breve. E aqui também dá a ideia de suportarmos mais um pouco, né? Suportem por mais um pouco de tempo. E o uso da palavra aqui, procurarás, no versículo 10 ainda, né? Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Então, a palavra que procurarás, ela indica uma ação ativa de procurar algo ou alguém. Ou seja, você vai olhar, o justo vai olhar com atenção. Dá essa ideia aqui, vai olhar com atenção, vai buscar o ímpio no lugar onde eles estavam. Vai procurar ele e verá que ele sumiu. O salmista quer nos dizer que hoje o ímpio parece estar em destaque, mas dentro de pouco tempo você vai olhar para o lugar onde eles estavam dominando e eles não estarão mais lá. O seu trono caiu, as suas riquezas sumiu, a sua fama evaporou. Né? Enquanto isso, o justo, mesmo sendo pequeno, ele permanece firme, porque o justo ele tem raiz profunda na justiça de Deus, né? Ele confia na justiça de Deus, então as suas raízes são profundas. O justo é aquele que continua e herda a terra. O ímpio é aquele que se dissolve como a fumaça. O versículo 2 ele diz, né? Em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. O justo é aquele que, mesmo pequeno e sem poder, é aquele que herda a vida eterna, né? Que herda a terra, que herda a paz, né? E aqui há um contraste, né? Os ímpios, ainda que prosperem, são cortados. O justo é aquele que, mesmo pequeno e sem poder, ele prospera no sentido espiritual, né? Porque muita gente acha que prosperidade é apenas riquezas, né? Mas prosperidade é segurança, é bem-estar, é físico e espiritual, né? É viver em paz com Deus e com o próximo. O tema do Salmo 37, ele quer dizer isso, ele quer dizer: não inveje os ímpios, pois a sua prosperidade é temporária, né? E vale lembrar que os ímpios, ainda que prosperem, eles serão cortados, exterminados. Os justos, porém, são sustentados pelo Senhor. Os ímpios logo não existirão, dando a ideia de julgamento divino, né? Eles enfrentarão o julgamento divino. Os mansos, ou seja, aqueles que confiam no Senhor, herdarão a terra. Jesus ele dá a mesma ideia lá em Mateus,
no capítulo 5, versículo 5, que ele diz: bem-aventurados os mansos, ou como são felizes os mansos, porque herdarão a terra. Então Jesus está se referindo ao mesmo princípio. O reino de Deus ele é dado aos humildes, aos obedientes, e não aos poderosos, como o mundo pensa, né? Então, mesmo quando os maus prosperam, o salmista está nos lembrando que isso é temporário. Então, não se deixe enganar pela aparente prosperidade dos ímpios. Aparente, porque a riqueza não é sinônimo de prosperidade. O justo precisa manter os olhos na eternidade e não se abalar, não se aborrecer por causa daquele que prospera em seus maus caminhos. Porque o caminho do ímpio é destruição, né? Só que o mundo, meus irmãos, o que é valorizado no mundo são os arrogantes, são os dominadores, né? Só que Deus ele faz o oposto. Ele exalta os mansos, os humildes e aqueles que dependem dele, aqueles que nele confiam. A herança dos mansos não vem pela força, mas pela fidelidade de Deus. A recompensa de quem anda com Deus e confia na sua justiça é a paz profunda, que abrange a alma, a vida emocional, os seus relacionamentos e a sua comunhão com o Criador. Né? Como diz lá o Paulo fala lá em Romanos, né? Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui há um contraste, né? Os ímpios prosperando em seus maus caminhos, né? Buscando as riquezas, aumentando mais e mais as suas riquezas, se fartando de tanta gordura. Porém, os ímpios, às vezes, pequeno, né? Às vezes não, os ímpios, os justos, aqui, desculpa, os justos são pequenos, sabem que são pequenos, não que os ímpios não sejam, os ímpios também são pequenos, mas eles são arrogantes, eles acham que são alguma coisa. Então, os justos, eles são pequenos, só que eles confiam em Deus, eles herdarão a terra, desfrutam de paz, de gozo no espírito, de alegria. Então, essa é a verdadeira prosperidade. Os ímpios estão prosperando em seus maus caminhos. Os justos, porém, confiam no Senhor e prosperam em paz, em abundância de paz, prosperam em paz com o seu Criador, paz na alma, paz com o próximo. Então, essa é a verdadeira prosperidade, a prosperidade espiritual. Então, não se iluda com a prosperidade momentânea dos ímpios. A herança verdadeira está com os que confiam em Deus. O reino de Deus pertence aos humildes e não aos arrogantes. Então eu vou trazer aqui algumas aplicações, né, para que a gente possa aplicar a nossa vida e aprender com o versículo 10 e 11, onde diz, né, mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria e abundância de paz, que é a verdadeira prosperidade, né? Aplicação número 1. Viva pela fé, não inveje a prosperidade dos ímpios. Aplicação número 2. Confie no tempo e na justiça de Deus. Entregue o caminho ao Senhor, confie nele a justiça. Não tente pagar o mal com o mal. Aplicação 3. Escolha a mansidão. Lembrando que mansidão não é fraqueza, é força sobre controle, é domínio próprio e é fruto do Espírito. Aplicação número 4. Busque a paz verdadeira, não a paz do mundo, o que o mundo chama de paz, né? Mas a paz do Espírito. Lembrando que é um fruto do Espírito. A paz que é gentil, que perdoa, né? Que confia em Deus. A paz que não paga o mal com o mal, e sim o mal com o bem, né? Então que Deus abençoe, que a sua casa seja abençoada com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.